pessoal, hoje eu vim aqui trazer para vocês um vídeo sobre como foi o meu curso de cabeleireiro profissional lá no Instituto Embeleze. Então hoje eu vim aqui fazer um resumão sobre como foi a minha experiência, como foi o Instituto Embeleze, como foi o meu aprendizado, como foi as teorias, as práticas e tudo mais. Então se você tem alguma dúvida que eu não vá falar nesse vídeo, comenta aqui embaixo que eu respondo o seu comentário ou eu seleciono essa sua pergunta para um próximo vídeo. Então vamos começar lá do início, da onde eu tomei a decisão em fazer o curso na Embeleze. Então assim, gente, eu tenho paixão por cabelo, vocês sabem disso. Eu amo tudo que envolva cabelo, inclusive o meu canal é praticamente só isso. Então eu queria muito me formar em cabeleireira para poder estar atuando na área, para eu poder futuramente abrir um salão ou atender em casa. E hoje eu já estou atendendo em casa. Então para quem for de Curitiba, segue o Instagram lá que eu criei para postar os resultados de antes e depois dos cabelos que eu faço. E me chama no direct pra gente marcar um dia pra fazer alguma coisa, umas luzes, uma progressiva, um corte, um ruivo, um cabelo colorido, então me chama lá. Enfim, gente, nessa minha busca pra saber qual curso eu iria fazer, eu optei por dois institutos, que é o L'Oréal e o Embeleze. Então eu procurei, eu vi referências, eu vi pontos positivos, vi pontos negativos, muita gente elogiando o Instituto L'Oréal, muita gente elogiando o Instituto Embeleze, mas ao mesmo tempo algumas opiniões meio duvidosas. Não vou mentir, gente, não vou mentir mesmo, tô falando bem a verdade, que eu optei pelo curso da Embeleze por ser mais barato, mas não pensem que o barato é tipo muito diferente, gente, é questão de pouca diferença, mas que se você colocasse na ponta do lápis com o tipo de material, as especificações do material da L'Oréal para as especificações da Embeleze, ia sair mais caro, então eu acabei optando pelo Instituto Embeleze. Então assim, gente, a Embeleze ela tem apostilas para cada módulo, eu estou com todas as apostilas aqui. E eu vou falar pra vocês quais são os módulos. Gente, eu tô com a lista de material aqui que fica muito mais fácil pra eu falar. Mas enfim, a gente tem o módulo de escova, o de transformação, o de corte e o de coloração. Só que cada módulo na apostila, a gente tem o que vai ser feito. Então, por exemplo, esse é o primeiro módulo, então o que foi visto é excelência ao atendimento ao cliente, tricologia, cosmetologia e tratamento capilar, modelagem e biossegurança para os cabeleireiros. Então eu vou falar rapidamente, resumidamente, o que a gente viu nesse módulo. Então, esse foi o módulo que a gente iniciou, foram bastante aulas teóricas, mas em compensação, gente, a gente teve muitas aulas práticas. Desde como a gente fazia um turbante com a toalha na cabeça do cliente, como a gente fazia a massagem na hora do lavatório, como a gente preparar essa cliente para fazer a escova, por onde começar a escova, como fazer a escova, para que serve cada tipo de escova. Então, isso que a gente aprendeu nesse primeiro módulo. No segundo módulo, a minha turma aprendeu sobre mudança de forma. Então assim, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu sobre progressiva, sobre botox, selagem, alisamento, relaxamento, permanente, tudo que altera a forma do cabelo. Sem contar que a gente aprendeu sobre pontes de hidrogênio, pontes salinas, pontes de sulfeto, sobre o pH, sobre a umidade, o calor, tudo que envolva a mudança de forma no fio e como que funciona lá dentro da estrutura do cabelo, né? Então só pra vocês verem a diferença, gente, essa é a apostila de mudança de forma, ela é super fininha. Em compensação, olha no módulo 3 que a gente entrou, que é o de corte. Olha isso, gente, muito fininha, de corte enorme. Então assim, gente, a única que eu lembro e que eu anotei também, a questão de aulas, foi o módulo de corte, que no total foram 16 aulas. Foram 2 teóricas que a gente teve todo o passo a passo de como que a gente fazia a divisão para corte, para que servia cada tesoura. Depois disso, a terceira aula até a 8ª aula foi em cabeça de boneca. Então a gente tava com a nossa cabeça de boneca lindíssima lá, cabelo comprido e deixamos ela carequíssima. Porque a gente aprendeu cortes masculinos, então a gente usou a máquina de cortar, e então ela voltou carequinha para casa. E a partir da 9ª aula até a última, para contar as 16, foram práticas em modelos. Então chegava os modelos lá, fazia o pagamento e a gente fazia o corte desejado. Seja Chanel, seja só cortar as pontinhas, o que a pessoa queria a gente ia lá e cortar. E por último, o meu último módulo foi de colorimetria, que foi o módulo que eu mais amei na minha vida. Então, no módulo de colorimetria, a gente aprendeu sobre cor base, sobre nuances, a gente aprendeu sobre a estrela de Oswald, que é muito importante na hora de você neutralizar alguma coisa.
Então a gente tem as cores frias, cores quentes, a gente tem as nuances, a gente aprendeu sobre pigmentos, sobre fundos de clareamento. Então a gente tem aqui os fundos de clareamento. Aprendemos sobre correção de cor, sobre coberturas de branco, pré-pigmentação, coloração, mechas. Então, ó, gente, tudo eles têm passo a passo. Tudo eles têm foto demonstrando como aplicar uma coloração, como fazer uma descoloração, mechas. E é isso, gente. Foi isso basicamente que a gente aprendeu. Agora eu vou falar pra vocês como foi a minha experiência, os pontos positivos e os pontos negativos. Então assim, gente, se uma pessoa chegar pra mim e perguntar: Cauana, você concluiu o curso com sucesso? Você teve um aproveitamento de 100%? Eu vou falar que sim, gente. Eu consegui concluir o curso com sucesso, mas no sentido de que foi difícil. E não foi difícil no aspecto de, nossa, como o curso foi difícil, era muito puxado. Não, foi porque o Instituto Embeleze tornou difícil. Mas o que eu tô falando? Gente, eu consigo hoje fazer corte, eu consigo fazer escova, eu consigo fazer progressiva, tudo, pintar o cabelo, mechas, eu consigo fazer tudo. Mas porque a minha turma lutou muito pra isso. Pra vocês terem uma ideia, a gente teve troca 3 vezes de professores. Então assim, a gente começou o curso com uma professora. Então os ensinamentos, o método era totalmente diferente da nossa segunda professora que a gente teve. E por fim, gente, a minha turma optou por trocar de professor. Por quê? Porque a gente chegou num certo módulo que não estava dando conta, os modelos tinham que voltar em outro dia, estava tendo algo errado no nosso método de ensino. Então a turma foi lá, conversou com a coordenação e a coordenação optou em trocar de professor. E daí foi a melhor coisa que aconteceu, porque a nossa última professora, ela tinha que ter sido desde lá do começo. Então, por que eu tô falando isso? Porque isso prejudicou a nossa turma. Então, essa troca de professores, esses métodos que eram ensinados totalmente diferentes de um professor para outro, prejudicou o nosso ensino, prejudicou o que a gente estava aprendendo. Mas depois, quando essa última professora entrou lá no mês de agosto por aí, quando ela entrou, daí tudo ficou muito mais claro, assim, tudo ficou muito mais... Não, ela entrou antes de agosto, gente. Enfim, nos últimos, acho que 3 meses ela entrou e ela fez uma revisão, tipo, lascada de tudo, ensinou coisa nova, então ela foi perfeita para que eu fechasse o curso com chave de ouro. Então, assim, é o que eu falo, cada unidade do Instituto Embeleze é diferente. Então, aqui em Curitiba eu fiz na unidade de centro. Então esse aqui é o meu certificado, gente, agora eu sou uma cabeleireira profissional. Então foi um curso com carga horária de 220 horas, que eu realizei no período do dia 29/1 até o dia 27/9. Então aqui estão as datas certas. E, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Então assim, agora resumindo do máximo pra eu falar sobre preço, o que eu achei e considerações finais. Então assim, eu paguei no meu curso em torno de R$4.000, mas ainda tem a lista de material, que deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. E, gente, essa é a lista de material. Eu vou ler só por cima, só pra vocês terem uma ideia. Pro módulo de escova, a gente precisa de caneca graduada, cabeça de boneca, clipes pro cabelo, escova pequena, escova média, escova grande, escova pequena vazada, média vazada, grande vazada, as outras são de cerda mista. A gente precisa de escova raquete, espátula, a gente precisa de um secador potente, que seja de 1900 watts para mais, a gente precisa de tudo isso. No módulo de transformação a gente tem papel permanente, máscara descartável, luva de vinil, mais as coisas que tinha no primeiro módulo. E o módulo de coloração, gente, tem tipo várias coisas. Então foi em torno aí de uns 2.500, 2.000 em material. Contando com o secador, que eu comprei um secador novo para poder fazer o uso. Chapinha não, mas contando com isso é uns 2.000 para ir. Ou seja, a gente gasta em torno de 6.000 e pouquinho, contando com tudo, a lista de material e o curso. E como eu disse pra vocês, gente, os pontos positivos é que eu consegui concluir o curso com sucesso e hoje eu me classifico como uma boa profissional, eu sei fazer de tudo e acredito que o meu ensino foi muito bom nesse aspecto. Pronto, eu acho que não tem melhor ponto positivo do que esse, você saber que você se formou num lugar onde você tem capacidade de fazer qualquer tipo de trabalho. Isso é o essencial. Os pontos negativos é que realmente na unidade em que eu fiz, a gente teve essas desavenças de que troca de professor, troca de horário. Eu não cheguei a comentar com vocês, mas no começo do curso a gente começou a fazer o curso de manhã. Então eu fazia toda terça e quinta de manhã.
E depois, gente, no meio do curso, eles tiveram que fechar a turma porque algumas pessoas desistiram e eu tive que ir pra tarde, mudando de professor. A gente foi pra tarde, pra segunda e quarta, tipo, à tarde. Então, assim, tem gente que tem essa possibilidade de troca, mas tem gente que não. Daí ia fazer o quê? Então, isso foi uma das desvantagens que a gente teve ao longo do curso. Sem contar a troca de professores que dificultou. Tinha um professor que falava uma coisa e um professor que falava outra. A gente ficava, mas que droga, o que tá certo agora? Depois que a gente veio com uma professora bem qualificada, então a gente aprendeu, tipo, super bem, foi maravilhoso. Então, gente, desculpa por falar bastante, mas acho que é isso. E eu sei que foi meio que jogando as informações aí, mas eu falei tudo que eu queria falar. Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou e se você tem alguma dúvida sobre como é o curso lá no Instituto Embeleze que eu não falei no vídeo. Então deixa aqui embaixo que eu respondo pra você. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal aqui embaixo, tá bom? Um super beijo e até o próximo